Gostaria hoje de dar as boas-vindas à nossa oradora, agradecer a sua presença, doutora Celeste Agatonga, é uma honra tê-la cá hoje. Permita-me que lhe diga que, numa altura que é tão difícil aceitar desafios públicos e cargos públicos, é um enorme prazer tê-la cá hoje e é, para mim, da mais completa obrigação também dizer-lhe que estamos cá, a Associação está cá para ajudar naquilo que for necessário, está cá para apoiar naquilo que for necessário, porque o seu sucesso será o sucesso de todas as empresas portuguesas e estou em crer que é desta que temos Banco de Fomento, acredito piamente nisso e estamos muito satisfeitos de a ter cá hoje e nesse sentido estamos também muito ansiosos de a ouvir. Agradeço a todas as pessoas que vieram cá hoje, a todos os nossos convidados. Doutora Celeste Agatonga, o palco é seu. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu acho que já praticamente cumprimentei todos os presentes e eu sinto-me a fazer uma prova de exame, porque tenho cá duas pessoas com quem trabalhei muitos anos, o Dr. Santos Silva e o Dr. Jorge Roquete, portanto sinto-me a fazer exame aqui hoje, portanto não estava à espera que fosse tão difícil esta apresentação. Ora bem, e agradeço muito as palavras que o Dr. Nuno Botelho me dirigiu em nome da Associação e o convite que nos dirigiram, são convites que damos muito apreço nesta fase do banco, principalmente para dar a nova imagem do banco, que ainda não é completa, mas estamos a caminho dela, e queria-vos dizer um bocadinho o que é que temos estado a fazer durante estes meses, e que não são muitos. É bom dizer que estamos lá com uma equipe completa há 5 meses, 5 só. Entramos meio conselho novo em novembro, 14 de novembro, e dizermos o que é que temos estado a fazer e o que é que esperamos poder vir a fazer. Portanto, é uma tarefa enorme, principalmente porque é uma instituição nova, portanto, foi constituída em 2020. Constituir um banco no século XX ou uma instituição financeira é o 21 é um bocado de trabalho, no século XX era muito mais fácil, no século XXI é muito mais difícil. Portanto, foi constituída no final em novembro de 2020, com capital social, que do meu ponto de vista é muito baixinho, mas pronto, é o que há, são 250, foi constituído com 255 milhões de capital e já foi reforçado com mais de 250. Se nós formos ali a Espanha ver o IC, tem 4 mil milhões de euros de fundos próprios. É só a diferença. Portanto, devem calcular que um banco pode fazer mais ou menos conforme o nível dos seus capitais próprios, portanto, vamos ser modestos na ambição, mas capazes de chegar lá. Foi constituída pela fusão de 3 entidades e nenhuma delas era verdadeiramente uma instituição financeira e, portanto, é ainda mais difícil, porque quase sempre estas instituições são por transformação de instituições financeiras que vêm para o mercado e esta não é. É um conjunto de pessoas que trabalharam sempre no setor público, não habituadas à parte financeira e às regras de governance das instituições financeiras. Portanto, eu estou a dizer as dificuldades só para terem uma ideia do panorama. A maior parte do capital é detido por entidades dependentes do Ministério da Economia, o que é uma coisa bastante boa, porque estamos muito ligados à economia e às necessidades que a economia tem, e, portanto, de termos a capacidade de poder fazer esses desafios relativamente de estar mais próximo das empresas, portanto, o IAPMAI, o Turismo e o AICEP, mas temos sempre o Ministério das Finanças, como não pode deixar de ser, a Direção-Geral do Tesouro, com cerca de 20% neste momento, porque ultimamente o capital foi feito pelo IAPMAI, que reforçou a sua posição. E como todas as instituições financeiras, ou muitas das instituições financeiras públicas, temos uma dupla tutela, o que também não é fácil. Portanto, precisamos sempre do Ministro da Economia e do Mar, e depois precisamos do Ministro das Finanças. Portanto, temos aqui o nosso dia-a-dia, como devem calcular, não é assim como estar no BPI. Bastava falar com o Dr. Santos Silva ou com o Dr. Roquete, da manhã para a tarde tínhamos tudo feito, tudo autorizado e andava as coisas para a frente. Não é nada assim. Mas o Banco de Fomento não é só um banco, é um grupo. Portanto, temos uma parte que é grupo e depois há uma palavra na casa chamada ecossistema, que é uma coisa mais larga,
E eu já vou explicar. Grupo são as entidades que são detidas a mais de 50%, que é Portugal Ventures, que é a maior capital de risco em Portugal e, portanto, tem uma atividade de capital de risco normal como qualquer outra entidade privada. E temos o Turismo Fundos, que, ao fim e ao cabo, gera um conjunto de fundos imobiliários que hoje em dia já não se chama Turismo Fundos, mas Fomento Investe. E porquê? Porque, para além dos fundos do turismo, de edifícios alocados à atividade turística, também tem edifícios alocados à atividade industrial. Portanto, mudámos o nome para dar para transmitir aquilo que exatamente é. E, por último, as garantias mútuas, onde realmente não temos uma posição dominante, mas somos o maior parceiro patrocinador. Como sabem, é um sistema mutualista, tem 2 tipos de acionistas, uns que são para ter acesso às garantias e outros, ao fim e ao cabo, são os que foram emblemáticos para o sistema estar a funcionar, e o Grupo Banco Fomento gera o sistema de garantias mútuas e, portanto, aqui vamos tomar uma posição muito forte, porque é um braço muito importante do Banco Fomento e, do nosso ponto de vista, tem que trabalhar no século XXI. Portanto, já no BPI, quando estava no BPI, trabalhei muito com as garantias mútuas, tínhamos muitas reservas relativamente à forma de trabalho, sobretudo na velocidade de decisão. E como o século XXI obriga a que a decisão seja muito, muito rápida, temos que pôr as garantias mútuas também a funcionar no século XXI. Portanto, isto é uma ambição, não é que se consiga desde já. Mas, antes de tudo, o Banco Fomento é banco, mas não é banco. É banco por nome, mas é uma sociedade financeira apenas. Portanto, é bom dizer que o nome engana um bocadinho, não é banco, é uma sociedade financeira. É mais parecida com a SPI, que deu origem ao BPI, é tal e qual o mesmo em termos de estatuto do BPI. Portanto, e como somos uma instituição financeira, estamos sujeitos à supervisão do Banco de Portugal e a todos os regulamentos que se aplicam ao sistema financeiro. Portanto, somos iguais, ou quase iguais, a um banco muito grande, como a uma sociedade muito pequena, e, portanto, temos que estar dentro das regras de conformidade e as regras regulamentares a que estas instituições estão obrigadas. Portanto, calculem o que é entrar num banco, constituído há 2 anos, 100 pessoas do setor financeiro, e ter exatamente todo este ecossistema que temos que respeitar e que não estava a ser respeitado até agora totalmente. Eu não posso dizer muito mal, porque tenho aqui o membro da Comissão de Auditoria do Banco Fomento, portanto tenho que ter muito respeitinho daquilo que vou dizer. O Banco Fomento é uma sociedade anónima de capitais públicos e, portanto, vai estar sujeita a quem? Exatamente às regras das empresas públicas e às regras de supervisão da Inspeção-Geral de Finanças e do Tribunal de Contas. Como veem, estamos em pleno nas auditorias, na supervisão, na regulação, não pode haver mais. Mas não para aqui, como gerimos fundos europeus, ainda estamos sujeitos a todas as regras e procedimentos e auditorias dos fundos europeus. Quando chegámos lá, tínhamos mais de 10 auditorias em curso. Mais de 10 auditorias em curso. Foram ótimas, porque nos apontaram logo as coisas que não estavam bem, que estavam mal, etc. Foi um instrumento muito bom para nós, mas é só para vos dar ideia do que é o nosso dia-a-dia. Para além de termos que fazer negócios para as empresas, temos toda esta carga por trás de nós, que é boa, mas que é complicada de gerir. Ora bem, o que é que tem de diferente este Conselho de Administração? Este Conselho de Administração, hoje em dia, é integrado por uma série, os novos membros que vieram para o Conselho de Administração, todos eles têm experiência de gestão bancária ou de gestão de instituições financeiras. Portanto, isto faz toda a diferença entre ter participado numa equipe de gestão bancária ou ser um diretor central de um banco. É completamente diferente. A abordagem que temos neste momento é completamente diferente e, portanto, temos uma equipe muito coesa, muito capaz e estamos muito contentes com a equipe que foi formada. E, portanto, esperamos bem que esta equipe tenha as qualificações necessárias para levar o projeto à banho. Gostava também de referir o que é que podemos fazer e o que não podemos fazer. Eu acho que podemos fazer tudo o que um banco pode fazer, em termos gerais, menos uma coisa, que é recolher depósitos, portanto, estamos proibidos. Ter depósitos, o nosso funding não pode vir de depósitos. E, dado que somos um banco promocional, também não podemos fazer uma coisa que é
ao fim e ao cabo, ter uma atividade concorrencial direta com a banca, ou seja, os produtos que a banca fornece à economia, nós não podemos estar nesses produtos, portanto, não faz sentido entrar um banco promocional. O banco promocional, aquilo que tem como objetivo é, antes de mais, colmatar as falhas de mercado ou complementar o sistema financeiro. Portanto, estamos aqui sempre onde é que podemos entrar e não podemos entrar, e isto é tudo gerido e controlado pela União Europeia, pela Direção-Geral de Concorrência, e como devem calcular, os bancos não nos deixam aqui fazer grandes coisas. Portanto, isto não é também fácil. De onde vem o nosso funding? Tal e qual como acontecia na SPI ao princípio, o nosso funding vem das multilaterais, BEIs, Conselho da Europa e outras instituições. Podemos ir ao mercado de capitais e também podemos ir junto de outros investidores e junto da banca. É evidente que estas fórmulas ainda não foram postas em marcha, como devem calcular, nas atuais condições, mas tenho que vos dizer que no caso do BEI e do Conselho da Europa já temos linhas contratadas e têm dado grande apoio ao banco e, portanto, acho que é de louvar este apoio, sobretudo do Banco Europeu de Investimentos. Portanto, o ponto aqui é não fazer concorrência e ir ver exatamente quais são os setores ou atividades que a banca tradicional não está tão dispersa para fazer. E, portanto, a nossa atividade vai estar, com certeza, em operações de maior risco e, sobretudo, de médio e longo prazo. Também não vamos ter, pelo menos a curto prazo, a oferta de serviços bancários como aos bancos. Quer dizer, se falarem de cartões de crédito ou outra coisa do género, não vamos ter, não temos massa crítica para fazer. A nossa distribuição vai ser, sobretudo, através da banca, porque não temos rede de retalho. E o princípio de sermos supletivos e complementares do sistema bancário é um princípio que temos de ter todos em mente e não somos uma entidade que pode estar sozinha a fazer os seus próprios produtos, pelo menos nesta primeira fase. A quem é que nos podemos dirigir? Felizmente, nos nossos estatutos está uma definição muito larga e, portanto, podemos trabalhar com os mid-caps, as PMEs, as microempresas e as grandes empresas. É um sítio onde as grandes empresas estão aqui também previstas, porque geralmente nestas coisas tiram sempre as grandes empresas, mas estão todo o espectro das empresas, podemos trabalhar. Também podemos trabalhar em projetos de investigação e desenvolvimento, em setores de infraestruturas e também no financiamento a longo prazo ao setor público, empresas, seja regional, seja municipal, seja nacional. Portanto, as infraestruturas no seu todo, posso dizer que todos podem ser clientes em termos teóricos do Banco de Fomento, desde que os produtos sejam devidamente articulados. Depois desta primeira introdução, porque é bom dizermos onde é que nós estamos, porque, como vê, é uma casa difícil, eu gostava de abordar o segundo tema, que é o PRR, que é sempre um tema muito... O que é que fazem dos fundos, como é que isso está e o que é que estão a fazer. Ora bem, no PRR, as verbas afetas ao Banco de Fomento foi 1,3 mil milhões de euros, dos quais 250 milhões têm a ver com um aumento de capital que foi feito, que há pouco referi, através do IAPMEI e que já foi realizado, exatamente para dar maior capacidade ao Banco de Fomento de intervenção. O resto são um conjunto de produtos e linhas que, entretanto, foram sendo lançadas. Em 2022, antes de nós chegarmos, e como é do conhecimento de todos, e foram muito baladadas nos jornais e na imprensa, foram lançados 2 programas, um programa Consolidar, que era um programa de financiamento para PMEs e mid-caps, e que, ao fim e ao cabo, era feito através de forma indireta, através da entrada do Banco de Fomento, com estes fundos, em intermediários financeiros, fundos de capital de risco, e que obrigou a um processo de seleção de entidades. Portanto, o Banco de Fomento põe capital junto com capital privado e com isso faz uma sociedade ou um fundo e com isso o que é que acontece? É essa entidade que vai investir nas empresas. Este processo demorou muito tempo, não todo devido ao Banco de Fomento, também tenho que vos dizer, mas realmente foi um processo demoradíssimo e muito conturbado. Mas no fim foram selecionadas 14 entidades e quando chegámos ao banco, apesar dos meses que tinham passado entre a seleção
e o momento que estávamos, havia muito pouca coisa contratada, e como devem calcular, este foi o nosso primeiro objetivo, foi contratar tudo o que pudéssemos contratar, e mesmo assim ainda nos faltam 4 entidades. A culpa não é do Banco de Fomento, porque um contrato, como muitos advogados estão aqui, depende das duas partes, então são contratos fáceis, e realmente ainda nos faltam 4, e todos os dias, eu posso dizer todas as semanas, a Comissão Executiva está em cima deste dossiê para saber exatamente o que é que falta para contratar estes contratos, porque nós queremos este dinheiro alocado a estes fundos e que estes fundos comecem a trabalhar e ir à procura dos investimentos necessários, porque não basta passarmos o dinheiro para os fundos, é preciso que os fundos investam. Uma segunda linha, que também foi nessa altura, foi a recapitalização estratégica, essa também muito falada na imprensa, e que realmente, infelizmente, teve uma procura muito baixa, portanto, cerca de 30,8 milhões de euros, e estão desembolsados em cerca de 6 operações, que é uma verba insignificante para o volume que era a linha. Eu depois vou-vos dar também qual é a minha apreciação sobre o que aconteceu e o que está a acontecer e que nós estamos a tentar melhorar. E aqui também o objetivo foi contratar e pôr o dinheiro na rua, porque também estava tudo lá em casa e não estava nas mãos de quem devia estar. Seguidamente, tínhamos que organizar uma segunda leva destes fundos e o que fizemos foi, no final do ano, fizemos as fichas técnicas, sujeitas a uma série de autorizações internas e mesmo das autoridades comunitárias. A verdade é que conseguimos, em fevereiro, lançar 2 concursos novos, sendo que um deles, eu acho que fizemos um passo muito importante, a Comissão Executiva fez um passo muito importante, foi uma consulta pública. Ou seja, fez uma consulta pública prévia, pedindo a todas as entidades aberta, portanto não houve aqui nenhuma limitação, que nos dessem sugestões de melhoria relativamente ao concurso anterior dos fundos. E recebemos imensas respostas de imensas entidades, desde o FEI, entidades variadas, operadores de mercado, etc. E todas as sugestões que pudemos acomodámos no caderno de encargos finais do concurso. Isto já deu uma mudança, quer dizer, somos um banco aberto e não somos um banco fechado, não temos a sapiência toda lá dentro. Queremos que o mercado utilize esses fundos, portanto, quanto mais estiver envolvido, melhor. Estes fundos são sobretudo para PMEs e mid-caps e tivemos uma procura muito grande. O montante dos fundos, tivemos 44 intermediários financeiros no concurso que, entretanto, abrimos em fevereiro. E o montante envolvido por estas 44 entidades, ou seja, as suas propostas totais, foram de 878 milhões de euros para fundos disponíveis de 200 milhões. Portanto, devem calcular que vai haver aqui alguma seleção de fundos relativamente ao montante. Portanto, são 4 vezes o montante. Também nos dá a ideia de que há procura para esses fundos, o que podemos vir a fazer mais instrumentos parecidos com estes. Onde é que estamos neste concurso? Também gostava de ajudar, dar ideia onde é que estamos. Portanto, analisar 44 propostas não é fácil, porque não é só analisar as propostas, como devem calcular, hoje em dia nas instituições financeiras há uma série de regras para além propriamente só do risco, temos que analisar a conformidade das entidades, dos seus beneficiários últimos, etc. Isto envolve um trabalho medonho. A verdade é que a semana passada pusemos no ar exatamente a lista das entidades elegíveis e não elegíveis, com vista a, no prazo de 10 dias, poderem ter uma audiência prévia no Banco de Fomento para poderem alegar as suas razões de considerarem se estão bem classificados ou mal classificados, para nós elaborarmos a relação final. São as regras do concurso, não é nada de especial. Esperamos, no final de maio, ter estas entidades previamente já todas selecionadas. Isto é importante porque nós temos que pôr os fundos perfeitamente habilitados a poderem estar no mercado. E queria-vos dizer que ainda estamos mais preocupados com a alteração das condições financeiras dos mercados. A disponibilidade de fundos privados torna-se mais difícil com o aumento das taxas de juros e com as crises que houve dos Estados Unidos relativamente a alguns deste tipo de instrumentos. Portanto, não estamos no cenário que estávamos o ano passado, estamos num cenário pior que estávamos o ano passado. Lançámos também outro concurso, e este já está disponível, que é um deal by deal, que ao fim e ao cabo
nós fazemos investimento conjuntamente com uma entidade independente da empresa onde se investe. Pode ser financeira, pode ser um particular, pode ser outra empresa. Eu costumo dizer que temos aqui produtos para todos os portugueses que devem olhar para isto como uma oportunidade única de poderem dispor destes fundos para poder alavancar os seus projetos, e digo também aos bancos, não há razão de chumbarem projetos por falta de capital próprio. Há aqui possibilidades de alavancar os capitais próprios das empresas com estes fundos. Estes já estão abertos, infelizmente a procura é muito, muito baixa e, portanto, fazia aqui um apelo a todos da sala para olharem para estes fundos e verem se, no meio de vossos núcleos empresariais, isto não vos desafia a fazer novos investimentos, ou entrar em novas empresas, ou criarem condições para que as vossas empresas possam fazer investimentos de maior dimensão, sobretudo para as tornarem mais resilientes e mais modernas, e mais digitais, e mais verdes, e mais essas coisas todas que o PRR nos traz, mas não só, para tornar as empresas mais modernas e mais consistentes. Portanto, esta é outra linha, esta está disponível, e, portanto, eu posso dizer que praticamente as verbas do PRR estão todas disponíveis. Agora precisamos de procura. É evidente que estamos numa altura muito difícil, porque realmente o investimento que está previsto para este ano privado, no relatório, pelo menos, do Banco de Portugal de março, é praticamente uma estabilização do investimento privado. Ora bem, com a estabilização do investimento privado é muito difícil ter novas oportunidades para estes fundos. De qualquer forma, nós não desistimos. E, portanto, neste momento, a nossa situação é realmente desafiar as empresas, desafiar os consultores, os auditores, todas as pessoas que possam ter intervenção em processos de decisão como estes. O que é que eu critico aqui um bocadinho? É que antes do lançamento destes programas teria tido haver alguma literacia financeira para se explicar melhor quais são as condições que as empresas devem revestir para se aproximar destes investidores institucionais, coisa que não foi feita. E, portanto, a primeira coisa que é preciso é que as empresas sejam rentáveis. Portanto, isto não são fundos para recuperação de empresas, isto são fundos para desenvolvimento de empresas que tenham capacidade de gestão, que tenham negócios crescentes e que tenham ambição. Estes 3 pontos são muito importantes, porque tenho estado com muitos empresários e dizem, eu não vou lá ao Banco de Fomento porque é só para empresas más. Não é para empresas más, isto é só para empresas boas. É bom dizer isto, é para empresas que tenham ambição. E tenho notado que a gente mais nova, os empresários mais novos e com das novas tecnologias e não só, têm uma abertura a estes fundos completamente diferentes e estão num estudo e numa capacidade de poderem tirar partido deles de uma forma completamente diferente. E não é porque os setores são diferentes, é porque realmente consideram que estes fundos podem ser muito importantes para eles. Mas para além destes fundos, portanto, que eu gostava de dizer que pusemos tudo a funcionar do PRR, do nosso lado, agora vamos ter o segundo trabalho, que é desafiar as empresas e desafiar o mercado. Portanto, toda a gente no último Conselho de Administração, e a doutora Luísa Nogueira de Brito está aí, não me podes mentir, fiz um desafio a todos os membros para encontrarem entidades com quem a gente possa dialogar para expor os objetivos destes programas e, sobretudo, encontrarmos possibilidades de alavancagem. Temos que ir às empresas, portanto não podemos estar fechados, como é habitual, as entidades públicas estarem em Torres de Marfim à espera que alguém lhes bata à porta a dizer estou aqui e quero este fundo. Vamos ser nós a termos que descobrir peça a peça estes fundos. Quando ao tempo de... Outra crítica que fazem imenso, e portanto eu falo com muita gente, e portanto é muito bom falar porque vou aprendendo e também vou sabendo o que é que se tem que corrigir. Não vale a pena que demora muito tempo. Nós demoramos mais tempo que se demora numa operação de capital de risco. Até demoramos menos tempo. E eu acho que está cá o diretor que eu pedi da direção de capital, se não se importa, levanta-se. Aquele senhor é o senhor que tem que conhecer, que é o Dr. Pedro Magalhães, que é o diretor da parte de capital do banco, e, portanto, se algum de vós quiser saber mais alguma coisa sobre estas linhas, eu pedia que o contactassem. O mail dele é pedro.magalhães@bpfomento.pt. Portanto, isto é muito fácil. Não há razão de ninguém não contactar o banco, que é outra razão,
não conseguimos ligar para o banco. Eu disse ao Pedro, tem que lá estar, porque eu não admito que ninguém não possa contactar o banco. Portanto, tem aqui o interlocutor ideal para, a mínima dúvida, o contactarem. Mas, para além destes fundos, portanto, nós também temos as sociedades de garantia mútua e cabe-nos a nós organizar as operações de garantia mútua, como sabem, a estruturação das operações, que são depois postas à disposição dos bancos através das ditas sociedades. Este ano tivemos uma linha que toda a gente, já ouvi aqui nesta sala várias pessoas a queixarem-se, que é a linha do aumento, para o aumento dos custos de produção, coisa que eu gostaria mais que se chamasse aumento de fundo de maneio, porque é mais técnica, porque não é aumento de custos de produção, é aumento de fundo de maneio das empresas por causa dos custos de produção. E essa linha realmente saiu um bocadinho burocratizada, mas peço às associações que façam as queixas respectivas nos lugares respectivos, mas não ao Banco Fomento. Mas temos estado e tentado a ter bastante procura e, portanto, também estamos a tentá-la dinamizá-la mais. Vamos ter uma linha também do mesmo género para as empresas que estão ligadas, para as ONGs, ligadas ao setor social, também para colmatar as deficiências que têm em termos de necessidades de financiamento, e vai sair com certeza em abril. E, basicamente, o que vos queria dizer é que continuamos com toda a oferta normal que o Banco Fomento tinha. Portanto, tem cerca de 10 fundos e mais 10 linhas ativas, mais de 10 linhas ativas de garantia mútua, distribuídas pelos bancos, e realmente, para que as linhas das garantias mútuas possam ser mais concorrenciais face a outras soluções bancárias, o problema é nível de serviço. E, portanto, vamos bater no nosso plano estratégico, temos isso para podermos fazer. Portanto, a primeira fase da nossa vida, eu posso dizer, os nossos primeiros 3 meses, foi a pôr isto tudo em marcha, tirar isto tudo de cima das prateleiras, estava tudo parado, e pôr isto tudo em marcha. Como veem, está tudo em marcha, agora precisamos de procura. Tínhamos outro problema muito complicado e que os senhores empresários conhecem bem, sobretudo os do turismo, que tem a ver com a parte das conversões em capital de linhas do turismo do Covid, que envolviam mais de quase 5 mil empresas, que também estavam todas penduradas, que eram as empresas do turismo que tinham mantido, turismo e exportadoras, que tinham mantido os postos de trabalho durante o período da Covid, até agora podiam ter conversão do capital, em capital de 20% do empréstimo, e a certificação dessa conversão estava cometida ao Banco Fomento, não sei bem porquê, mas foi cometida assim ao Banco Fomento. Nem pessoas tínhamos para fazer aquilo, portanto tivemos que arranjar um esquema de requisição às garantias mútuas muito rápido. Estamos a acabar das 5 mil empresas, praticamente no mês de maio, estará tudo resolvido e portanto, é bom também dizer que este era um tema muito complicado lá na casa, porque o problema de contratação de recursos humanos não podemos fazê-lo sem a autorização do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, trabalhar assim, como devem calcular, não é nada fácil. E, portanto, viram já o que fizemos nesta primeira parte, o que é que temos agora para fazer. Segunda parte, que é muito importante. Ora bem, a partir do momento em que isto praticamente teve tudo lançado e, portanto, já está tudo aliado, tivemos um período de reflexão estratégica sobre o nosso plano e orçamento para os próximos 3 anos. Acabámos de o fazer e hoje, depois desta reunião, vamos apresentá-lo ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Ministro das Finanças, mas basicamente o plano tem como principal objetivo em 2023 criar as condições para termos um ano de 24 completamente diferente. Ou seja, nós gostávamos de chegar ao fim do ano de 2023 com um banco, com uma instituição financeira, ou seja, toda a parte de regulamentação, toda a parte dos departamentos que temos que reforçar, auditorias internas, compliance, etc., risco, tivessem perfeitamente de acordo com as exigências dos reguladores. Portanto, nós temos, se nos derem condições para isso, posso dizer que, mesmo com o atraso que já levamos, de 3 meses, vamos ver a ver se nos conseguimos lá chegar. Este é um ponto principal para termos um banco de fomento, porque ter um banco de fomento sem uma casa devidamente adaptada é completamente impossível, desde os sistemas informáticos a tudo. Vamos ter que fazer grandes investimentos nessas áreas, porque são exigidos pelo mercado e temos que os fazer.
Por outro lado, continuaremos a estar muito atentos às iniciativas europeias e temos as verbas do InvestEU que virão para Portugal, onde já estamos a trabalhar, fomos selecionados como entidade financeira para o fazer e para isso vamos começar a discutir a partir do primeiro semestre exatamente os novos instrumentos que virão a seguir, que serão muito de capital e quase capital, porque é exatamente esses os instrumentos que nos faltam. Outro ponto importante é a atitude que o Banco de Fomento vai ter relativamente à proximidade das empresas. Isto é muito importante porque um dos nossos objetivos é colmatar as falhas de mercado. Ora bem, ninguém sabe o que é as falhas de mercado se não falar com o mercado. E, portanto, a necessidade de estarmos permanentemente em ligação com o mercado, com as associações regionais, com as associações setoriais, vai ser importantíssimo para nós, para podermos ter exatamente um tipo de oferta dedicado e alinhado com os vários segmentos. Gostava de falar de uma nova atividade que foi cometida ao Banco de Fomento, mas que é ainda um bocadinho assim, não sabemos muito bem como é que vai, mas está lá nos estatutos, que é a Agência de Crédito à Exportação. Ora bem, a Agência de Crédito à Exportação são os seguros de crédito com garantia do Estado. Até há pouco tempo, até agora estão na COSEC, não estão no Banco de Fomento, apenas uma operação, que é a Convenção Portugal-Angola, é que está no Banco de Fomento, e que também fechámos 3 operações que estavam lá já há muito tempo, se não há anos, mas conseguimos fechar e já estão assinadas, o que também foi uma vitória enorme. Mas, basicamente, os seguros de crédito, o grande problema é que nós não podemos fazer seguros de crédito diretamente, porque somos uma instituição financeira e o Banco de Portugal não mistura seguros com outras operações financeiras, quer uma seguradora de crédito. Não sei como é que o assunto vai ser resolvido, já o está posto à tutela, mas consideramos que é um dos instrumentos mais importantes que podemos alavancar para as empresas portuguesas, é exatamente a possibilidade de poderem estar em novos mercados e estar neste aspecto da internacionalização. Os instrumentos de internacionalização é outro ponto que vai ser importante para nós, no nosso plano estratégico, é termos instrumentos financeiros que apoiem as empresas na sua internacionalização, seja por ganhos de produtividade aqui, seja por darem condições para poder estar no exterior. Eu costumo dizer que ir para o exterior é muito mais difícil, é mais um risco que se junta aos muitos riscos que têm que gerir diariamente e têm de ser bastante bem estruturados e bastante bem feitos. É uma área que gostaríamos imenso de ver desenvolvida no banco e, portanto, no seu todo, o que gostaríamos é ter em 2024 um banco de fomento à séria. Temos as condições para podermos arrancar à séria. 2023, apesar destes esforços todos que ainda vamos continuar a fazer relativamente ao PRR e a trabalhar para o InvestEU, ter o banco a organizar-se internamente, termos as condições, porque temos que ter condições de pessoas e de investimento em termos tecnológicos, sobretudo, para podermos arrancar com o investimento. Eu agradeço a todos, espero que não fiquem desanimados com isto, fiquem animados, que nós estamos animados e todos os desafios que nos queiram apresentar, nós estamos prontos a ver mesmo que não estejam no nosso plano. Não somos herméticos e só fazemos isto, fazemos o que o mercado nos exigir e, sobretudo, também com o apoio que o Governo nos dê em alguns dos produtos que precisamos de apoio governamental para os fazermos. Muito obrigada.